Olá, muito boa tarde para você. Não é que está começando, Ana Maria? É, seu José, começando mais um Entre Família aqui na sua TV Novo Tempo. Honrados de ter o seu carinho, a sua audiência. Já quero começar com uma imagem especial. Estamos aqui no bairro Alto de Lisboa e olha só a visão. Olha que coisa linda, a parte histórica, né? As cores. Tudo isso envolve tradição e falando em tradição, nós estamos aqui numa praça tradicional, onde as famílias se reúnem para comer, né? À mesa, a gente constrói várias histórias. Inclusive, vou convidar o Rossini para sentar à mesa aqui para você ver o povo aqui comendo. Vários países estão representados aqui, né? Vários sotaques italianos. Aqui nós temos os alemães, né? Enfim, o pessoal se reúne para comer aqui em Portugal. E a gente vai falar hoje sobre laços familiares. A gente sabe que os laços familiares, nem tudo é bom, né? Família é assim mesmo, mas alguns laços têm nós. Talvez eu esteja falando com uma família que está com alguns problemas, você olha para o passado e tem um problema familiar. A gente quer falar um pouquinho de história, inclusive da minha família. O que tem a ver Portugal com Rio Grande do Sul, Camaquã ou Haja Coração? Você quer conhecer um pouquinho da minha história? Então o programa de hoje está imperdível. E para você que não tem toda essa beleza na construção dos laços familiares, a gente vai ter uma especialista para você abrir o coração, para entender um pouquinho sobre essas diferenças, caminhos, né, decisões que foram tomadas erradas, existe culpa, mágoa, existe também muitas recordações, sentados à mesa, ao campo. E se tudo der certo, né? Essa família vai prosseguir um legado. Qual é o legado que favorece? Qual é o legado que a natureza vai levando, natural, né? Gostoso? E qual o legado que é um pouquinho mais amargo, foi levando um pouquinho de mágoa? Calma, vamos respirar, vamos falar de família. Eu convido você a ficar aqui um pouquinho, tá bom? Conto com você, estamos juntos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Laços familiares. Já começamos aqui enlaçado, né? Bom demais. Embolados. Emboladinho? É, família é isso aí, gente. É um gritando daqui, outro dali. Boa tarde, Suzane. Né? Boa tarde, Cris. Boa tarde a você de casa. Hoje vamos falar sobre esse assunto tão gostoso, né? Que são os laços familiares. E para isso, nós temos uma pessoa que representa muito bem essa afetividade, esse colo. E ela que também sempre fala o que precisa ser dito, né? Tá aqui a nossa parceira de sempre, doutora Eneida Torres, doutora em psicologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, falando sobre laços familiares, vamos começar entendendo o que são esses laços, né, Cris? Eu não sei se você também é super apegado com a sua família, né? Mora longe, eu também sou super apegada, moro longe, temos essa realidade de se ver, às vezes só nas férias, no máximo 2 vezes ao ano. Como que a gente poderia, de uma maneira teórica, explicar, né, o que são laços familiares? Porque é uma coisa que eu sinto, mas eu teria dificuldade, por exemplo, de explicar o que para você deve ser uma facilidade, né, Neida? Às vezes é fácil explicar, mas nem sempre as pessoas também entendem. Mas a gente parte da ideia assim, as pessoas, indivíduos de maneira geral, não foram feitos para viver sozinhos. Então, os laços familiares são os primeiros vínculos que são estabelecidos, que são vínculos de afeto e vínculos psicológicos. Nessa questão, são todos os sentimentos que envolvem as relações, que começam na chamada família nuclear. A minha família de origem nuclear, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, todos vamos e nos casamos. Então, agora eu vou construir laços familiares na família que eu estou construindo, vínculos. Então, com o meu filho, nós vamos desenvolver vínculos, que são todas as ligações que nós temos com aquelas pessoas com quem a gente mora, que pode ser a nossa origem. E, Eneida, nada tem a ver também com essa questão sanguínea, né? Porque o senhor fala muito, eu acho que eu tenho o nosso sangue, né? Eu acho que quando o pessoal até fala, quando tem o nosso sangue, né? Porque o que muda o sangue no coração até muda no órgão, né? Uhum. Mas essa questão toda, eu acho que quando fala assim, tem o nosso sangue, tem a nossa marca, o nosso laço familiar. Porque você já viu que até crianças que são adotadas ficam parecidas com os pais, e isso é provado cientificamente? Fisicamente. Sim. Por quê? Porque o laço vai muito além dessa questão sanguínea, né? Até comentando, o pessoal até achava que eu era meio
europeu, quando estava lá, nem sabia que eu sou filho de um índio, né? Um índio lá, tipo assim, essa questão não tem nada a ver com cor, né? Não tem nada a ver tem a ver com o laço, ele é realmente algo do coração. O pessoal tem que comer meio quilo de sal, 1 quilo de sal para estar junto. Fala um pouquinho desse laço que vai além disso. É que, na verdade, assim, são as ligações afetivas de fato. Porque as pessoas falam assim, o sangue fala mais alto. Seria dizer que a genética fala mais alto. Mas nem sempre. O que cria são os hábitos familiares, esses vínculos que fazem com que a gente fique tão ligado que a gente imita o que o outro faz. A gente gosta de se sentir, isso que você descreveu, que você estava lá e eles falavam que parecia que você era um europeu, é o sentimento que vem do laços familiares, que é a sensação de pertencimento. Eu pertenço. Pertencer é o que vai dando em você a ideia de que você é uma pessoa, mesmo parecendo com todas aquelas, você é um indivíduo. Ou seja, você tem características que são suas dentro desse meio. Então, por isso que dói também muitas vezes quando alguém fala, você não parece nada com a sua família. Aí você vai e coloca alguma coisa, mas é porque você não sabe que eu grito ou que eu falo baixinho. Então, é a identificação que te leva também a essa ideia de pertencimento. Então, não precisa ser laços sanguíneos. Então, você pode, muitas vezes, você está longe da sua família nuclear, você está longe da sua, mas você está aqui construindo a sua família. Você tem seu filho, né? Você tem sua esposa, seu filho, mas você volta àquela ideia de que eu vim de algum lugar e eu tenho o sentimento de que essa família olha por mim. E isso é a sensação de laços familiares, que é, puxa, não importa a hora que você encontrar, eles continuam sendo, mas você está longe da família. Aí você desenvolve isso com pessoas que não são do mesmo sangue. Você pode ter um amigo que é tão chegado que às vezes ele pode ser mais chegado que um irmão que você tem. Ontem foi comemorado nas redes sociais aí o Dia do Irmão. E claro que dá uma sensação maravilhosa de eu colocar lá, eu pertenço a esse grupo de irmãos. Eu me sinto pertencendo. São laços familiares. E eu tenho uma amiga que eu repostei o que ela colocou. Essa é irmã de vida. Que legal. Por quê? É a construção que você tem de vínculos afetivos. Algumas pessoas têm isso muito prejudicado lá no início. Mas a necessidade de criar vínculos, ela é tão intensa que você desenvolve isso com outras pessoas. Talvez a equipe trabalhando junto, todo mundo, todo dia, começa a fazer sentido almoçar junto no final de semana. Exatamente. Por quê? Você está criando laços equivalentes aos laços familiares. E ontem, né, Suzane? Foi. A turma do Entre Família aqui se reuniu com a despedida do Israel e estavam os gaitaços. Eu disse, não, eu vou ficar só até as 9, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Quando viu, já era 10h30 da Me noite. entreguei aos laços familiares. Ainda mais que se tratava de uma despedida, Sim, né? Não ia acontecer tão cedo aquele momento com aquelas mesmas pessoas. E eu entendo quando a Eneida fala sobre essa força que são os laços familiares, porque ela se constrói quando a gente nasce, né? E as coisas na infância, elas são tão fortes que, se muito bem construídas, elas ficam eternizadas apesar da distância. E por falar em distância, o Lucas, ele foi até o aeroporto, né? O Lucas gosta de presenciar esses momentos nos aeroportos. Não sei como que ele tem saúde emocional para aguentar tudo isso, né? Então, ele conversou com algumas pessoas por lá que estavam se despedindo, né, Cris? De algum ente querido que iria partir para longe. Eu não sei você, mas eu vejo alguém chorando, já começo a chorar. Exatamente. Mãe que se despede do filho, gente, não dou conta, não. Mas vamos ver o que aconteceu nessa história. Pode rodar o VT. E cá estou eu no Aeroporto Internacional de Guarulhos sem nenhuma passagem comprada. Agora o porquê? Eu vim pegar carona e viajar nas tantas histórias que por aqui passam todos os dias. Histórias de quem está aprendendo a lidar com a saudade. E nesse roteiro de viagem sem precisar passar pelo portão de embarque, a ideia é acompanhar a história de quem fica e ver de perto o decolar de quem vai para uma nova fase da vida, um novo destino. São histórias como de um pai que demonstra cuidado até o último momento, antes que a filha de apenas 16 anos siga para um novo sonho na Noruega. Não é fácil não, amigo. E por mais que, lógico, eu vi essa preparação, sabia que isso ia acontecer, mas quando chega aqui no portão, que é aquele último tchau, acho que deve apertar demais, né? Na hora H, respira, toma água, mas é impossível você não sentir as emoções, né? A gente
passa um filme na cabeça da gente. A gente lembra desde o primeiro momento até para sempre, sempre vai ser a nossa criança, né? Pô, já tá ganhando o mundo e tudo. E tem casos de que o mundo é quem ganha. Trocar o conforto da casa dos pais e dos costumes do país para se dedicar a outras pessoas. Não parece ser uma missão tão fácil assim. Eu tô indo pra Romênia, na cidade de Garbova, onde vou ficar em um acampamento, trabalho voluntário lá, numa missão. Vai pra missão. E quando que surgiu essa ideia de ir pra lá, longe, você aqui do Brasil, passar um tempo por lá? Aliás, tem tempo determinado pra isso já? Não tem tempo. Lá nesse lugar vou ficar até outubro, aí depois disso aí eu tô esperando a vontade de Deus mesmo. Você sabe que vai, tá garantido, e agora voltar já é outra história, né? Sim, comprei só a passagem de ida. Acho que isso é realmente esse senso de missão, né? Que sabe que vão precisar de você e você é disposta a isso. Sim, com certeza. Agora eu quero para um outro lado aqui, é o seguinte, eu imagino, vou até mudar aqui o lado rapidinho, para ficar bem mais pertinho de você. Deva estar feliz pela iniciativa da filha, vai com o objetivo, uma missão, um gesto tão bonito e difícil encontrar. Apoiou, tá apoiando, tanto que veio pra cá, mas e o coração? Apertado, mas feliz por ela, porque ela fazer algo que realmente precisa, tem que ter alguém para fazer. E aí Deus chamou ela, né? Então amém por isso. Mas eu tô bem com o coração apertado. Agora, pai, eu imagino o orgulho que é da filha quando falou, vou pra um outro lugar, podia estar indo a passeio, vou passear, vou fazer outra coisa, conhecer, mas sendo por missão. É uma iniciativa diferente, né? Realmente, é uma coisa assim que é coragem de ir, né? E a gente tem que acreditar que Deus está guardando, está abençoando e a gente fica assim, bem preocupado. Mas vamos confiar que Deus guarda e que tudo dê certo. E não é que os filhos chegam numa fase e que não obedecem mais. É que eles crescem e fazem suas escolhas. Aí vai dos pais e da família toda entender que são escolhas e que aquela pode ser decisiva para um futuro melhor. E me diz uma coisa, a gente fica feliz, eu imagino que vocês são super felizes por esse momento dele, saindo pro intercâmbio, tudo. Como que administra, então, nesse momento, a saudade? Porque eu acredito que vocês estão apoiando, mas queria aqui pertinho de mim, assim que funciona? A gente fica triste, né? Mas também feliz pela conquista, né? Depois de um período difícil aí da pandemia, né? Que ele não pôde viajar, mas o coração fica batendo forte e... Puxa, né? É um sonho que ele realiza por nós também, né? Então a gente fica dividido, porque claro, a gente vai sentir muita falta dele, muita falta, mas saber que ele está conquistando um sonho é uma vitória também, é nossa, é de todos nós. É o filho parceiro. Muito, filho muito amado. Irmão amado, namorado amado. Isso que eu ia perguntar, vai sentir saudade do irmão? Falava que não ia, mas claro, eu vou bastante. Chegando aqui, a ideia foi mudando, não, vou sentir falta assim. Ainda mais que a gente convivia bastante agora que ele tava de férias. Isso é difícil. E como é que vai fazer pra administrar a saudade? Mandar mensagem sempre? Como é que vai ser? Vou tentar mandar mensagem sempre, não sei se ele vai responder, mas... tentar conversar, fazer ligação de vídeo. Vai indo assim. E vai seguir nesse mesmo caminho também, né? Sim, vai tentar manter o contato o tempo inteiro, se ligar sempre, acompanhar, pedir pra ele mandar foto, porque o menino é meio sumido às vezes, mas a gente tá combinando aí já. Tá certo. Ficar na regressiva então pra quando ele voltar. E quando voltar, vai estar aqui esperando. Vamos estar esperando. Cheio de balão, né? Que a gente cheio de festa. Espero poder dividir todas as experiências que ele vai trazer pra gente. Tá certo. Pessoal, família, muito obrigado por vocês compartilharem com a gente um pouquinho desse momento de vocês. E parabéns pelo filhão, pelo irmão e pelo namorado, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Não importa o destino, é sempre difícil a despedida. E para os dois lados, viu? De quem vai e de quem fica. Em algumas, o avião nem decolou, mas a saudade de casa já é grande. É uma situação, um sentimento diferente que o sorriso e o choro fazem parte do mesmo rosto, na esperança que a Noruega, a Romênia, Bélgica, Portugal e todos os destinos possíveis sejam gentis com cada novo morador que está por chegar. Ô,
Luquinhas, aguenta coração nesses aeroportos aí, né? O povo se despedindo, mas alguns ciclos são muito importantes, né? Sair de casa, ver o filho buscando outro rumo, né? Tipo, tudo que você fez está dando certo ali, né? Dentro do livre-arbítrio do filho, da filharada e esses laços familiares. Para não esquecer, quero mandar um abraço para o seu Valdemar. Seu Valdemar, só aproveitando, fiquei de mandar um abraço ontem para o senhor. Olha, eu postei aquele áudio no grupo Dentro de Família, Suzane recebeu o seu abraço, turma também, deu tudo certo, tá, seu Valdemar? Hoje, eu lembrei que fui pegar o celular agora, esses laços familiares que a gente está criando aqui, que não seja uma despedida, porque senão ele não vai acreditar que eu mandava mais abraço para ele. Muito obrigada, viu, seu Valdemar? Achei tão fofinho, foi muito gostoso de ouvir. Eu acho interessante, né, o pai, né? Ali naquele momento, não, é isso mesmo, não sei o que e tal, não, mas no final, embargou a voz. Porque às vezes o pai tem essa figura mais firme, né? A mãe sempre tá descabelando, né? Chorando de qualquer forma. E o pai, não, é isso mesmo, vai lá, filhão, não sei o quê. E no final, embargou. Porque, eu imagino, né? Sendo mãe hoje, a gente quer que o filho cresça, mas querendo ou não, esse laço é tão forte que a distância dói, né? Um ano, eu acho, que ele ia passar fora. E de uma pessoa que você tá vivendo todos os dias, dá uma dor no coração. Vamos buscar uma ajuda? Vamos. Vamos lá. Eneida, por favor, e aí? A saudade, ela é real, mas também a emoção, ela tem outros significados, porque ali também tem a consciência de que esse um ano fora vai trazer um filho modificado. Vai trazer um filho que viveu experiências sem o pai, sem a mãe. Então, você começa a ter saudade daquilo que vai deixar de existir. Não que eles vão romper os laços, porque esses laços, eles são muito difíceis de serem rompidos. Laços com pai, com mãe, são os laços mais difíceis de serem rompidos, mesmo que esses pais não tenham sido pais legais. São difíceis, porque lembra lá no comecinho que eu falei, é um vínculo afetivo e um vínculo psicológico. Ou seja, as minhas emoções, elas estão ali muito emaranhadas. Então faz sentido o pai se realizar no filho, mas ele também sentir saudade até da história dele, ele sentir saudade através da despedida do filho. É natural. Agora, Eneida, por exemplo, assim, né? A gente faz uma análise. Eu agora, né? Eu estou 1.700 quilômetros longe do meu pai e da minha mãe. Só que o que eu sinto hoje com o Davi e com a Silvia é muito grande. Não é a mesma coisa, porque são coisas diferentes. Amores diferentes. Agora, essa questão toda, né, de ter o filhinho ali perto de casa, as coisas tudo prontinho, de repente agora você vai ter que viver uma velhice, né, criando esse... Agora a gente tem que se preparar para essa questão toda de que é saudável, o ciclo da vida é esse, e é tipo um dever cumprido você ver o legado, né, continuando, netos, bisnetos, né? É essencial para as famílias elas se prepararem para a formação de novas famílias. Isso é essencial, até para manter o equilíbrio dos laços, porque a família nuclear, né, você falou, sua família de origem, só que agora você criou uma outra família. Agora essa família que você tem com a Silvia é a família nuclear do seu filho. Então é preciso desenvolver a ideia de que nós temos fases, épocas da vida em que vêm as mudanças. Por quê? Para eu aceitar que, inclusive para perpetuar a existência de um laço, tem que se formar novos laços. E isso é muito difícil. Tem muitos pais que não aceitam que o filho cresça, não aceitam que o filho vá. E quando o filho vai lá e constrói a sua nova família nuclear, eles estão lá o tempo todo querendo viver junto, mas não dá para eles viverem. Então, é preciso separar. E aí sim, a sua família, seus pais, como você bem falou, são laços que agora são laços diferentes. Porque você, nesse novo núcleo, assume um lugar que tinha sido do seu pai. Aí a gente volta, minha mãe né? chora. Não fala isso, Eneida, porque eu lembro da minha mãe chorando quando me deixou no internato. Tadinha. Como o ciclo se repete, né? Então, mas aí que tem um detalhe. Eles não obrigatoriamente precisam repetir da mesma maneira. Essa é outra chave. Por isso que eu falei essa questão antes. Preparar para esses novos ciclos. Eu vou me preparar. Você está preparada para... Que música que vai tocar quando você deixar o Otto? Nenhuma. Como nenhuma? Não vai deixar. Porque fica mais triste. Não, mas uma música para o momento e curtir esse momento, Suzane. Porque senão toda vez que eu ouvir a música eu vou morrer de chorar. Então vai ser suspense, então, assim, pelo eu fico me preparando para quando o Otto... Me preparando, não. Fico pensando na possibilidade. Mas eu já fico sabendo que eu vou... possibilidade. Mas tem que acontecer, porque isso vai dar, é o que vai dar certo. Vai acontecer, tudo bem.
mas Jesus volta lá até lá, rapaz. E aí, se isso acontecer, Jesus não voltar, eu já sei, Eneida, que eu vou me desfalecer em choro, mas vou entender que isso vai, com o tempo, passar, porque tudo passa, mas se Deus quiser, Jesus vai voltar e não vou ter esse sofrimento. Agora, Eneida, eu queria te perguntar o seguinte, como faz para manter essas relações familiares, pensando agora, não só no pai e filho, mas em irmãos, em outros parentes que estão longe, que infelizmente não é possível o contato. A gente está falando sobre Portugal, daqui a pouco a gente vai conhecer uma história muito interessante, que é da prima do Cris, por exemplo. Eu tenho uma irmã que também mora fora, nem vou aprofundar muito no assunto, porque sempre engasgo quando vou falar disso. Como que a gente faz para manter esses vínculos acesos? Porque a gente teve uma entrevista do irmão do pastor Leidivan, e é uma coisa que eu até converso com a minha irmã também. A saudade nunca vai deixar de existir, mas ela amadurece. Então, a saudade do primeiro ano, ela é muito diferente da saudade, por exemplo, de 5 anos depois. Ela é menos ardida, talvez. E como que a gente faz para manter esses vínculos? Porque é natural que essa distância afasta também. O irmão do pastor Leidivan falou, às vezes a gente esquece o tom da voz, o gosto pessoal da gosto pessoal e tal. E aí essas pessoas, tipo, minha irmã tem um filho, que meus pais não conhecem, por exemplo. Então, como criar essas memórias nessa criança, talvez, que está longe dos avós, para que um dia, quando encontrar, tipo, caraca, é minha avó, e não um ser estranho, por exemplo? Olha, eu só vou pegar ali a sua fase anterior, que é assim, a gente precisa vivenciar todas essas mudanças para ter a alegria de cada uma delas. Se você antecipar desde agora o sofrimento que você vai ter, todas as fases você deixa de aproveitar. E eu garanto para vocês que as fases são maravilhosas. Eu garanto não só pela ciência que eu estudo, mas pela experiência que eu tenho. E também na experiência que eu tenho, você fez essa pergunta, né? Como manter esses laços? É tão interessante ver as pesquisas que foram feitas no decorrer da pandemia e as que estão sendo feitas agora, porque evidenciou o distanciamento familiar com a pandemia. Crianças que nasceram nesse período e que não conheceram os avós porque não podiam ir lá ter contato. Sim. Então, mas aí, ao mesmo tempo, eu já vou respondendo algo assim, essa tecnologia que muitas vezes nos faz mal, é aí que entra o fazer bem. Porque esses avós que não convivem com os netinhos, eles passam a conviver e os netinhos começam a carregar o aparelhinho dentro de casa, mostrando, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu tenho. E se os adultos também fazem isso, eles estão construindo laços, porque eles transmitem o afeto. Eles transmitem, até porque vai chegar depois numa idade, na adolescência, que eles não vão ter mais paciência com isso, porque eles estão construindo outros laços fora do ambiente familiar. Então, para manter, e é essencial, é ter diálogo mesmo estando distante. Isso é uma coisa importante. E, Eneida, você está falando muito da história da Kelly, que inclusive é minha prima, que eu não vi há 20 anos, pude encontrar em Portugal, que eles estavam indo para Portugal, até então ele iria na frente, mas veio a pandemia. Sabe quanto tempo ela teve que esperar no Brasil? E ele foi, né? Ele foi. Aí chegou lá... Olha, você quer saber o prazo e como aconteceu? Espera um pouquinho que a gente vai para um breve intervalo. Ah, Cris, claro, a senhora queria sair agora e ir na vizinha, chama ela que dá tempo. 4 minutos de intervalo, tá? Para a senhora saber a história da Kelly em Portugal, quanto tempo ficou, como é que fez pela internet para segurar essa onda. Família Sem Fronteiras, especial de Portugal para você. Aproveita aí um breve intervalo e a gente volta já. Isso aí foi bem difícil, tá? Porque no começo, quando disseram que agora estamos em pandemia, eu disse, tá, mas o que é isso? Só um pouquinho. Ninguém esperava. Tá, mas deve ser alguma coisa passageira. Quando começou a fechar tudo, fechar a fronteira, eu liguei pro meu marido chorando, disse, amor, o que vai acontecer? Vai acabar o mundo. E tu tá aí, a gente tá aqui, o que vai acontecer? Ele disse, não, calma. Vamos manter como a gente está. Eu vou tocando daqui, tu vai segurando aí com as meninas e vamos se falando e vamos nos conduzindo. Eu digo, tá, mas tu vai ficar aí sozinho e eu aqui sozinha. Ele disse, não, eu confio em ti, tu confia em mim. Então, o nosso relacionamento tá certo. Tu te garante, eu me garanto. Eu digo, não, então tá, vamos lá. Vamos lá.
Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Bom demais estar com você. Coisa boa, viu? É uma honra, né, passar essas tardes com você. Mais de 3 anos recebendo a sua visita, você que está chegando agora também. A gente criou um laço, né? Um laço de carinho, um laço de amor, um laço familiar, que é o tema do nosso programa de hoje. Estamos aqui em Portugal. Hoje eu vou ter o prazer de linkar a minha história nesse laço familiar. É isso mesmo, meu querido e minha querida. Vai voltar lá para Camaquã. Cris, mas o que tem a ver Camaquã com Portugal? Não falei para você que é minha família? Então vai começar lá. Lá, um abraço, né, para toda a minha família, os Soares, os Magalhães, mas lá começou com o seu Pedro, a Dona Idazima, uma família, lá 14 irmãos, desses 14, um seu João, né? E aí, imagina, 14 irmãos, quantos primos? E lá eu criei um laço familiar tremendo, bom demais. Só que acontece, os primos crescem, vão trabalhar, saem de casa, cada um no seu rumo. E tem primos que eu não conheço há mais de 10, não os visito há mais de 10, 15, 20 anos, só pela internet. Só que agora, meu querido, eu lá em São Paulo, na Novo Tempo, agora essa matéria aqui em Portugal, e uma prima minha fazendo a transição de Porto Alegre, que é a capital dos gaúchos, para morar, buscando novos horizontes em Portugal. Vamos conhecer um pouquinho dessa história? Então vamos lá, vamos juntos. É o Entre Família aqui em Portugal. É isso aí, meu querido. Olha, tá mexendo com a minha emoção, a minha história revelando para vocês os meus laços familiares aí, né? E eu recebendo a minha prima Kelly, que está aqui em Águeda. Acertei, né? Acertei. Mas muito bem. Kelly, primeiramente, muito obrigado. Um abraço especial a todos os primos, parentes que estão acompanhando a gente. Vamos fazer um traço dessa história. Estamos comemorando também essa vitória familiar. Eu queria te perguntar, né? O que levou você para colocar na balança para fazer essa mudança? Você estava com seu emprego, né? Terminando a sua formação, o marido também trabalhando, lindas filhas, juntinho com o vovô lá, né? O tio Beto, enfim. E o que te levou a tomar essa decisão para vir para Portugal? Mesmo com reservas, a gente sabe que a coisa vai dificultando. Então a gente começou a olhar outros horizontes. Quando a gente optou por sair da onde a gente estava, naquela zona de conforto, e começar do zero, a gente buscava isso. A gente buscava qualidade de vida, segurança e infraestrutura para as nossas filhas. Porque era uma coisa que lá a gente tinha. Do jeito que estava, tinha, mas qualquer coisa poderia mudar todo esse rumo, né? Conversando com vocês, tanto com você como o Gustavo, teu esposo, vocês planejaram isso muito antes, 3, 4 anos. E vocês também são muito amigos. Eu vejo muito em vocês esses contratos, né? Como é o planejamento de vocês? Como foi esse planejamento? Estava numa instituição financeira, trabalhei também como assistente jurídica num escritório. E nesse meio tempo, eu pensei, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma especialização, só que estava muito caro de fazer no Brasil. Eu disse, eu vou de repente estudar em Portugal. E comecei a estudar, eu disse, tá, mas não é só o estudo em Portugal. Portugal tem muito mais. É muito além do estudo. E aí começamos a pesquisar qualidade de vida, a infraestrutura, o que o país estava oferecendo e por que muitas pessoas estavam vindo para cá. Brasileiras e muitas outras nacionalidades. E depois a gente acabou transformando isso. Não, vamos a turismo porque a gente tem que conhecer a cidade. Se a gente quer realmente mudar, a gente não vai só para estudo. Porque o estudo eu posso dar uma continuidade na sequência, uma coisa puxa a outra. A gente fez todo um planejamento, toda uma linha, o dinheiro que precisava, aonde ia ficar, a região, avaliamos, porque a gente gosta mais do frio, então preferimos mais essa região de cá, a região mais norte, né? Então, e ele disse, não, então eu vou na frente, faço meio de campo e depois vocês vêm. E aí a nossa amizade sempre foi muito forte com relação a isso, a gente sempre foi muito seguro. Não é à toa que a gente tem mais de 16 anos juntos. Então, com uma filha agora de 13 anos, a outra de 4, ele veio na frente, a pequenininha ainda usava fraldas. E aí ele veio em fevereiro de 2020. Eu sei o quanto a nossa família gosta de estar juntos. Tá reunido, né? Eu imagino você ali, o carinho do tio Beto, a tia Ana, né? Com as filhas e tal. Só que eles tomaram uma decisão também para dar o melhor para você, para o Maninho, né? Nosso primo lá. E agora é você que está liderando essa família, é você que vai tomar decisões. Mas aí você tem o quê? A família, né?
primária, você tem agora o novo núcleo familiar. O que você colocou na balança e tomou essa decisão sabendo da importância de estar com essa família também? O laço familiar ele é muito forte e vai continuar. O laço familiar continua. Só que, claro, a gente não vai ter esse dia a dia com os avós direto como elas estavam ali. Que todo final de semana era a casa de um avô e da avó. A gente ia na casa de um e ia na casa do outro. Durante a semana as meninas ficavam. A pequenininha ficava já direto na casa da avó. A maior, ela foi criada com as avós. Então ela teve um período de creche muito pequeno. Depois era escola, meio turno escola e meio turno casa dos avós. Cresceu com os avós. Então, quando a gente colocou isso na balança, a gente disse, tá, mas a gente não vai poder depender sempre dos avós. Então, a gente vai ter que tomar uma decisão. Quando a gente veio pra cá, a gente viu essa segurança que a gente não tinha lá, porque a gente tinha que levar e buscar na escola, levar e buscar na creche. Qualquer coisinha que acontecia, tu tinha que estar sempre de prontidão. Aqui tu não precisa, aqui tu tem essa segurança. Aqui a maior consegue ir para a escola e voltar tranquilamente, consegue andar com o celular na rua, a gente consegue fazer uma compra no supermercado tranquilamente, coisa que lá tu tinha que ficar sempre de olho e olhando o que estava acontecendo atrás, o que está acontecendo do lado. Aqui tu tem essa tranquilidade de levar a vida muito mais leve. E agora é o seguinte, né? 4 meses viraram 2 anos, como eu falei, né? Eu pergunto para você, quais acordos vocês fizeram para suportar essas fronteiras, né? Um oceano de distância. As meninas, cadê o papai e tal? Você segurando a onda, o que ele te passava, né? Para dizer, olha, cuida aqui. Você tinha uma menina de 2 anos que acabou depois no final da história com 4 anos no desenvolvimento. Como é que é essa ligação? Como é que vocês criaram raízes dentro desses contratos? Então, isso aí foi bem difícil, tá? Porque no começo, quando disseram que agora estamos em pandemia, eu disse, tá, mas o que é isso? Só um pouquinho. Ninguém esperava. Tá, mas deve ser alguma coisa passageira. Quando começou a fechar tudo, fechar a fronteira, eu liguei pro meu marido chorando e disse, amor, o que vai acontecer? Vai acabar o mundo. E tu tá aí, a gente tá aqui, o que vai acontecer? Ele disse, não, calma. Vamos manter como a gente está. Eu vou tocando daqui, tu vai segurando aí com as meninas e vamos se falando e vamos nos conduzindo. Eu digo, tá, mas tu vai ficar aí sozinho e eu aqui sozinha. Ele disse, não, eu confio em ti, tu confia em mim. Então, o nosso relacionamento tá certo. Tu te garante, eu me garanto. Eu digo, não, então tá, vamos lá, vamos lá. Mas tu cuidar das meninas, daí eu acabei me mudando pra casa do meu pai. Aí acabei ficando com ele, até porque ele também estava sozinho, então em termos de pandemia acabamos nos ajudando. E aí as meninas perguntavam, aí às vezes brincavam com o pai pelo celular, a pequenininha, eu dizia, pai, eu quero brincar de boneca. Aí botava os bonequinhos, o pai vai tentar brincar daqui, eu quero aquela lá. Então rolava assim às vezes uma brincadeira. Na hora das provas, eu avisava ele das provas da maior, então ele dava uma boa sorte, dizia, vai dar tudo certo, boa aula. Então a gente tentava conciliar os horários para fechar as ligações e a gente manter esse contato, mas todos os dias a gente falava, todos os dias. E agora chegou o grande dia, né? Chegamos então em Portugal, terra nova, se adaptando. Adaptação. Essa é a palavra. E aí? Aquele sonho estava no coração, no projeto, no papel, agora de cara com esse sonho, só que tem que adaptar filho, né? A questão fracionada da pandemia fez com que a criança absorvesse um pouquinho da matéria, chegou aqui, era outra língua, outra escola, é muito bom, mas mesmo assim tem que adaptar. E aí? A mamãe e o papai, família, esposo, como é que adaptaram essa situação? Então, primeiro a gente teve que cumprir aqueles 15 dias de quarentena. Então, durante 15 dias a gente ficou praticamente anulados dentro do apartamento. Depois dos 15 dias, a gente estava com todo o programa já anotado. Olha, a gente vai ter que ir nas finanças, vai ter que ir no serviço social, para fazer todos os documentos necessários. E as escolas. Então, comecei a procurar as escolas. Já durante aquela quarentena, já estava mandando e-mail para as escolas para ver como é que podia funcionar, tentando fazer umas ligações. Quando eu saí da quarentena, já começamos a correria. E aí, nos primeiros 15 dias, já estava com praticamente todos os documentos encaminhados e as meninas matriculadas. Que bom. Uma questão legal mesmo, acho que muitos brasileiros colocam na balança, é a qualidade do ensino, no caso o legado que você vai deixar para os seus filhos, e outra segurança, né, de poder enviar para a escola tranquilamente, como você se porta. Eu gostaria que você falasse desses 2 pontos, segurança e qualidade de vida aqui, né? O ensino aqui é espetacular. Eu não tenho palavras para descrever. As escolas são maravilhosas. Hoje as meninas estão... A mais velha está numa escola pública, eles chamam de pública privada, mas é pública. A gente não paga mensalidade,
porque eles fazem uma classificação de escalão. Ela tem aula de francês, ela tem aula de robótica, tecnologia da informação, inglês, e poderia até fazer outras atividades de educação física, mas ela não curte muito. Mas podia estar fazendo uma patinação também, um basquete. Então, coisas que no Brasil a gente não teria condições de dar tudo isso para ela fazer. E sem falar que até computador ela ganhou da escola. Ela ganhou todos os livros da escola, todos os manuais escolares e agora um notebook para poder utilizar durante o ano escolar. Então, é uma coisa que não tem explicação. E para mim ainda é um orgulho de saber que lá ela não tinha essas matérias e estando aqui ela ainda está desenvolvendo muito bem. Como é que você está agora assim, a Kelly portuguesa aqui, né? E a família colhendo esses frutos? Olha, é maravilhoso. É maravilhoso. Tu estar aqui, ter toda essa tranquilidade, tu vê a infraestrutura, que tu paga os teus impostos e os impostos voltam para ti. E voltam de verdade, porque tu tem... Hoje tu pode ganhar um salário mínimo, tu tem condições de ir no supermercado, fazer as compras que tu precisa. Se precisa de um eletrodoméstico, tu consegue ir lá adquirir sem problema nenhum. Não precisa fazer aquele parcelamento enorme que a gente fazia no Brasil. Aqui é muito tranquilo. E de ver as meninas muito bem adaptadas, mesmo a pequenininha, que veio para cá, ela só tinha o contato da pandemia com os adultos. Então, de repente, ela começou a ingressar num ambiente escolar, começou a socialização e foi muito tranquilo. E agora eu quero mandar um abraço para essa família que está nos acompanhando, todos os Magalhães. Não vou falar nomes aqui, depois o pessoal vai me pegar, né? Mas, Kelly, muito obrigado por ter aceito esse convite. Que Deus te abençoe muito. Foi um prazer te reencontrar, né? Eu vou levar esse momento para sempre aqui. Eu sei que Deus nos dá presentes especiais. A gente vai estar orando pela sua família como Novo Tempo aqui, né? Uma TV que ora pelas pessoas. E eu gostaria que você deixasse um abraço o povo que está acompanhando lá, senão o pessoal vai te cobrar. Kelly, você não mandou um abraço lá no programa? Então mande. A tela é sua. Um beijão. Pessoal aí, os Magalhães, Demamã, todo mundo da família e amigos. Um beijão daqui. Ah, gente, eu achei tão fofinho os primos. Eu me emocionei que até derrubei o microfone aqui atrás. É verdade, tá caindo aqui, ó. Pega aqui aí, atrás. pega, Peguei. antes que solta. Antes que eu consiga quebrar o E microfone. aí, Cris? O Esse quê? momento você falou que vai levar pra sempre ali na Não, é matéria, porque, na né, no verdade, o que coração? acontece? Deixa eu arrumar o microfone aqui, deu, já tá em segurança? Deixa eu ver, se eu segurar ele Kelly, aqui. um beijo pra você, prazer Pronto, em conhecer aí um pronto, agora pedacinho deu. da família Magalhães. Me emocionei tanto que eu joguei o celular no chão e o microfone do lado. Agora sim, agora recomposto aqui, tá funcionando vai. o áudio direitinho, tá bom. Não, é porque você começa a conversar e monta, né? Pô, aquela menininha virou uma mulher, já tá, né, com filho, trocou de país e tá ali reconstruindo. Eu vi, depois a gente teve, a Patrícia também teve a oportunidade de conversar ali com o esposo, ele estava muito emocionado, né? Ele falou pra gente o quanto que ele sentiu, e ele tem aquela cara de brabão, né? E eu construí ele pela internet, quando vi ele, aquele paizão mesmo, né? Ele abriu o coração, eu fiquei muito emocionado de poder, ao rever, passou um filme na minha cabeça, da minha avó, que já não está mais por aí, de todo mundo pequenininho lá, naquele domingo, né, na volta da vovó, os meus pais, os tios, uma tia minha que já faleceu. Então, eu acho que isso é o laço. A gente volta, pega a ponta desse fio e conduz para onde o que nos uniu. O que nos unia? O domingo na casa da vovó, quando eles vinham visitar, né, eles moravam no interior, eles moravam na capital. E como eu fiz as pazes com o passado, então para mim voltar para lá é muito tranquilo, porque é muito gostoso. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade. Então rever foi ressignificar. Foi muito gostoso. Apesar de estar em outra realidade, eu tinha um vínculo com aquela pessoa, só que aquela pessoa também já não existia mais. Aquela menininha não existia mais. Se você tiver a ciência disso, vai fazer bem, né? É exatamente isso. Isso que você falou, né? É um hiato, um espaço de tempo muito longo que faz com que você queira que seja aquela pessoa, mas ela não é mais a mesma. Então, de um início da adolescência para uma fase adulta, há muita diferença. Então, agora é a construção de novos laços. Não são mais aqueles. Aqueles você tem o sentimento de que existiram e são muito importantes. Mas agora você constrói novos laços, porque vocês já são adultos. O elo principal, que poderia ser a avó, não tem mais. Então, isso faz com que você tenha que construir agora um novo tipo de vínculo com essa pessoa. Mas você já tem uma história em comum. E isso é muito bacana, você ter uma história em comum. E o essencial é isso que você falou. Se você já fez as pazes com a sua história, mesmo que a outra pessoa não tenha feito as pazes com a história dela de origem, para você é mais tranquilo.
Então, o encontro se torna um encontro prazeroso e emocionante. E isso é legal, né? Porque também tem um outro detalhe. O significado que você dá para isso hoje é diferente até do que você dava antes. Você não percebia, enquanto você era criança e adolescente, convivendo com os primos, você não percebia os tipos de problemas que existiam no mundo lá dos adultos, que existiam lá. Então, quando você se torna adulto e você passa a enxergar isso, aí você começa também a dizer, eu quero ou não quero criar laços com essa pessoa? Porque obrigado você não é. E aí você pode construir esses laços. De novo, volta a ideia do quê? Por que é bom encontrar um parente num lugar tão distante? É a ideia do pertencimento. Eu pertenço a uma família. Como que eu sei que eu pertenço? Por essa história. E ali até a gente vai para o outro ponto, né? Que as meninas não estavam convivendo com o pai. Conviver é viver junto. Então, ela criava formas dele viver com elas mesmo com a distância física. Olha, ela vai ter prova, estuda para a prova à distância. Ela tem tal atividade, faz junto. Porque é a forma que você tem de estar participando para preservar esses laços que agora na família nuclear dela é essencial. Essa questão do pertencimento eu particularmente acho muito forte. Porque é um pedacinho da gente, né? Mesmo que sejam primos, que talvez na infância eram muito juntos ali, né? Muito colados, a vida vai separando, porque cada um vai para um lugar agora construir as suas famílias. Mas é um pedacinho da gente que quando a gente se encontra, é isso que o Cris falou. Fica um hiato, mas se você teve uma boa relação, parece que logo isso se encaixa. A gente tem participação chegando aqui, Neida, eu vou colocar. Inclusive, você que não mandou, fala aí pra gente o que você procura fazer para fortalecer os laços com os seus familiares. Nosso WhatsApp é o 12983150249. Pode contar aqui pra gente, tá? Pode colocar então, diretora. Quem tá chegando é o Juraci. Oi, Juraci, boa tarde. As despedidas nos fazem intensificar nossos sentimentos para com as pessoas que convivemos. Mas as estradas da vida, chamadas de destinos, nos traz o sucesso na vida. Essa questão da despedida, talvez quando você tá junto o tempo todo, você sabe que tem um sentimento ali e ok. Mas parece que quando vai despedir, aí você descobre que aquele sentimento era forte mesmo, porque dói, né? E é interessante, porque a colocação que ele fez, ela foi uma colocação até quase filosófica, né? Ele usou as palavras muito bem. Tem um detalhe, nós estamos nos identificando com essas histórias, porque o que ele falou é verdade. Você vai ter a saudade, na despedida você vai se conscientizar que você não tem aquela pessoa mais. Só que a gente tem uma outra realidade, que os modelos familiares, eles mudaram muito nos últimos tempos, mudaram demais. Então, diante de toda essa mudança, pode acontecer de mais pessoas ter menos vínculos, menos laços familiares, por essa mudança, por essa configuração nova nos modelos familiares. Porque a gente tem a ideia do modelo nuclear, pai, mãe e filhos, mas pode ter sido a mãe e os avós com os filhos dela. E isso não vai impedir a existência de uma saudade, de uma identificação, da percepção de que o destino, né, de que a vida mudou completamente, que daí faz valer a pena ou não aquilo que você viveu com a pessoa. Então, a gente precisa considerar isso também, que há modelos diferentes de famílias, mas que vivem os mesmos sentimentos. Agora, Neida, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Assim, ó, de repente uma mãe está assistindo a gente, os filhos cresceram, foram morar longe, hoje já são pais, já é uma vovó que está assistindo a gente. E eu acho que tem uma fase da vida do ninho vazio, eu não sei colocar, mas que de repente ela está sentindo essa angústia de que aquela família se desfez, porque agora cada um está na sua vida, de repente esses filhos com o agito do dia a dia e da rotina, sendo pais agora, não liga tanto assim, né? Liga de ligar mesmo, ou às vezes até nem liga no sentido de dar tanta importância quanto essa mãe que agora, por exemplo, já é viúva e tá sozinha, então ela pensa assim, cara, foi uma luta danada para criar todos esses filhos, a gente era tão junto e agora eu vejo que um foi para lá, outro foi para cá, de repente casou com pessoas que talvez não tem tanta ligação. Como que poderia essa mãe, de repente, reaver esses laços familiares? Olha, às vezes, eu vou tocar no ponto que a gente acolhe, mas que dói também.
Muitos pais sentem isso porque ao longo da vida desses filhos, eles não construíram vínculos suficientes com esses filhos. É mesmo? Não faça cara de choque, mas isso é muito real. Porque estava trabalhando muito, tinha mais de um filho, aquela correria, vai para cá, vai para lá, então não criou vínculo suficiente para esse filho ou essa filha estar ali buscando a companhia. Aí vem o outro lado. Se a mãe ou o pai, ou seja, quem for que esteja sentindo isso, é muito importante, até antes de tentar reconstruir ou construir um laço que não existiu, é importante que ele se olhe também, que essa pessoa se olhe. O que vem a ser muitas vezes a ideia do ninho vazio? Na verdade, aquela pessoa se acostumou tanto a viver em função do outro até sem enxergar o outro. Porque você faz tudo pela outra pessoa e nem percebe que aquela pessoa não precisa mais tanto da sua ajuda. E aí ela se sente agora vazia de eu não tenho ninguém para ajudar. Então é preciso ela se ajudar, ela ter alguma atividade que através dessa atividade, que não precisa ser o trabalho, mas alguma atividade prazerosa, ela vai entrar em contato com a própria história, ela vai estar fazendo as pazes com a história dela, e aí vai ser mais fácil, ela não vai esperar o filho. Ela vai poder dizer bom dia, boa tarde, eu posso só fazer uma videochamada para ver os netinhos, qual é o melhor horário que eu posso fazer isso, não ser só quando ela quer, porque o vínculo ele é construído através da convivência, mas é construído através desse espaço de deixar o outro construir quem ele é, como indivíduo, personalidade, pessoa. Então, agora ela pode, sim, procurar e dizer qual o melhor horário. Vocês têm algum compromisso? Eu gostaria de estar trazendo vocês para um almoço. Ela pode fazer isso também. E ela não se vê com uma pessoa que está implorando, porque ela está bem com o contexto. Exatamente. Ela conseguiu enxergar e ela não vai perder mais nada diante da situação. E ela se adapta para fazer com que ela possa participar dessa história. E a primeira questão me deu uma paz, né? Porque eu tenho um vínculo tão forte com meu pai, a gente fala tão bem, se a gente ficar um mês sem se falar no telefone, quando a gente fala, está tudo tranquilo. E isso é muito importante, saudável. Agora, saudável também é colocar você aqui nessa mesa maravilhosa. Vamos lá, então? Olha, a Lúcia está falando o seguinte: tenho minha neta que foi morar em Portugal. Lúcia? Sinto muita falta dela, pois só me disseram que ela foi depois que ela já estava lá. Poxa. Chorei muito e sofro até hoje. Tenho medo de partir e não vê-la mais. Ô, Lúcia, um abraço. Nossa, você tem ela, mas você tem ela nos braços, com certeza, no coração, não né? deixaram essa avó despedida, essa neta. Calma, não fortalece a coisa com a Lúcia, deixa ela calma. A gente também não sabe se não deixaram, mas Lúcia usa a tecnologia, liga para essa neta, conversa, tenta de alguma forma participar da vida do que ela está vivendo lá através do que a gente tem hoje de recursos tecnológicos. Isso é possível também. Pode acontecer da neta estar entrando numa fase em que ela vai procurar menos a avó. Isso também acontece. Por quê? Porque os interesses dela mudam. Mas aí a construção, tenta ver o que ela gosta e vai conversando com ela, porque daí não perde isso. Né? O que a criança gosta, qual é o tema? Né? Adolescente, jovem, e tentar se inteirar. Aí continua, volta a fazer parte. E aí não sente tanto isso, igual você falou do seu vínculo com o seu pai. Você pode até ficar um mês sem se falar, que não há mágoa, não há tristeza, porque vocês participam da vida um do outro pelos laços, não obrigatoriamente pela presença. Uau, Eneida, você é bastante profunda, que causa suspiros. Vamos a mais uma participação aqui, chegando no Entre Família. E quem chega é a Jerusa, que fala de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Jerusa, seja bem-vinda. Estou muito feliz vendo o programa falando de Portugal. Tenho todo o histórico de antepassado desde 1792. O primeiro que veio de Vila Real até os meus primos. Legal. Que bom, alguém que conhece a própria história, né? Esses dias eu estava no almoço e falei, eu não tive esse costume de analisar a minha árvore. Eu queria muito, mas minha avó não lembra. Mas dá para fazer, aí tem um valorzinho para pagar, mas eu não fiz. Agora eu estava participando de um almoço em Itaquaquecetuba, um abraço, povo da igreja lá. Bem. E aí alguém estava falando dessa árvore, eu disse, até agora não achei a minha. Mas eu também não sei. Só que nessa árvore do tempo, vou dizer um negócio.
bem na Copa, tá dizendo assim, a Patrícia tá na beira daquela... que a nossa diretora falando assim, acabou o tempo, Cris. A Patrícia, como sempre, ei, Patrícia, acabando com a nossa graça aqui, tô brincando. É que realmente, né, chegou ao fim do programa e a gente quer agradecer demais a presença da Eneida mais uma vez, viu, Eneida? Se você quiser fazer alguma consideração nesse final sobre esse tema tão bom. É um prazer estar aqui. As pessoas precisam lembrar que elas podem construir laços a qualquer momento da vida e que o outro tem todo o direito de aceitar ou não participar dessa construção. Isso é importante. E eu gosto de estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu espero que as pessoas de casa tenham aproveitado. Ah, com certeza. É sempre uma aula, a Eneida está aqui, o povo de casa gostou por demais. Você, Dona Maria, gostou? Muito. Faz o seguinte, ó, segue aqui, que a Eneida está aqui, ó, DRA, doutora Eneida, do DRA.Eneida Torres, com 2 R lá, ó, Eneida Torres, doutora DRA.Eneida Torres. Faz uma perguntinha, Cris, ficou com um negocinho assim, ela vai abrir uma caixinha de perguntas para você, lá tem muito conteúdo, ela, inclusive a Patrícia, que já está sabendo, já me falou aqui, ela acabou de abrir. Então vai lá que é essa oportunidade que você vai ganhar a ficha dourada, que lá você não vai pagar nada, como aqui no nosso Entre Família também, né, Suza? É isso aí, o programa chegou ao fim, né? Mas lembrando que amanhã continua essa semana super especial e a dona querida Patrícia Piper vai estar aqui para poder contar um pouquinho dessa experiência que ela viveu por lá. Amanhã o assunto está voltado mais para a questão do turismo, né? E de algumas aventuras que a Patrícia viveu com o Cris, né? Em Portugal, vendo uma cultura tão diferente. Bom Agora, demais. Cris, a gente aqui falando sobre a questão A nossa cultura é presentear. E que muitas vezes, sei lá, a gente manda mensagem, de repente a outra pessoa está distante, num outro fuso horário. Eu vou quebrar esse microfone aqui, esse microfone até o final do programa eu quebro. Não vou quebrar nada, tô cuidando, tá? Vai dar tudo certo. Até perdi o raciocínio. É que você ama a Dona Maria, nos ama, vai dar tudo certo, é só a nossa cultura do prazer. Não, porque às vezes a gente manda mensagem, a pessoa talvez demore, a gente fica naquela coisa, será que não vai me responder? Naquela angústia sobre a espera de uma resposta. E muitas vezes a gente se vê assim, na espera de uma resposta de Deus. Por quê, né? Verdade. E aí veio esse material. Gente, foca aqui no lançamento quentinho da nossa escola bíblica. É esse presente que quer enviar para a tua casa. Deus me ouve. É um guia prático de estudo da Bíblia. Pastor Leidivan, que tem um programa muito bacana aqui na casa mesmo, aqui na TV Novo Tempo, né? Que é o Lugar de Paz, um programa de oração. Olha, será que Deus me ouve? Olha, por que às vezes Ele manda a gente esperar? Como é que Deus fala? E como que eu sei que não é minha mente, não é Deus que está falando? Será que é Deus que está falando comigo? Então, são 8 pilares especiais desse curso, desse guia prático que vai te ajudar, olha, imensamente, porque Jesus orou, a vida de oração dos discípulos, né? Vários versículos que você tem hoje de paz foram feitos em momentos, né, bem tensos e as pessoas confundem um pouquinho paz com silêncio, né? E eu achei muito interessante que o autor, né, o pastor Leidivan, ele colocou em 8 capítulos, assim, e ele usou passagens bíblicas, né, que falavam sobre esse assunto de oração. Então ele dividiu nesses 8 capítulos o que a Bíblia diz em tal verso e capítulo, e aí traz essas respostas sobre a oração. Porque às vezes é difícil você manter a oração e a perseverança de uma coisa que você precisa muito. Às vezes nem é que quer, mas que precisa. Então tá aqui esse material para você que está ouvindo e vendo a gente nesse momento e que está angustiado aí com essa questão da oração. Chega junto, o nosso WhatsApp está aí para você pedir, 12 98244 4449. Você diz, oi, quero receber o estudo Deus me ouve, recebe um link, nesse link você faz o seu cadastro e pronto, só esperar os correios entregar aí na sua porta. Totalmente de graça. Vamos pegar o telefone agora também. Cris, eu gosto de ligar, não tem problema, tem um povo para te atender aqui, tá? 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 31 21. Fala que quer esse guia prático especial, né? Deus me ouve essa pergunta e ouve sim, você vai ver biblicamente. Você vai, isso, Cris falou que é de graça, não quero pagar nada, nem correio. Ah, tá. Aí você coloca o seu cadastro, seu CPF, a gente cuida dos seus dados e vai para sua casa de graça. Vamos pagar R$1, tá? Pede lançamento da nossa escola bíblica, Suzane. É isso aí. Bye, bye. Bora lá. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. 3 horas.